Pessoal, tudo bem, tudo na paz? Mais uma questão comentada. Hoje estamos eu e ó, o Frajolinha aqui, ó, o Frajola, faceiro ali também, tá pronto aqui para gravar mais uma questão para você. Então vamos lá, gente, mais uma questão comentada falando de vozes verbais. Então vamos que vamos. Enquanto o prof vai compartilhando aqui, não esquece, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e aquela coisa de sempre, né? Olha só, se você está procurando um curso completo de língua portuguesa, vou deixar, tá, para vocês aqui no link da descrição do vídeo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também alguns cursos aí de resolução de questões, tá bom? Vamos que vamos! Olha só, gente, tá? Então, temos aqui uma questão da Fundatec, eu vou fazer a questão de número 2 aqui para vocês, tá? Então, olha só, assinale a alternativa que apresenta o fragmento, os estudos universitários são considerados pela justiça reescrito na voz ativa. Então, ele quer a voz ativa, tá, gente? Bom, se você não lembra, quando nós temos essa questão de transposição de voz ativa para voz passiva, você tem que lembrar da transformação de alguns elementos sintáticos, tá? Dani, tu tá fazendo voz ativa ou voz passiva? Sim, porque daí depois a gente só inverte o caminho, não tem problema, tá? Lembrando que essa voz passiva que a gente está falando é a voz passiva analítica. Por quê? Porque existe a voz passiva sintética, que é aquela que tem o Czinho, partícula apassivadora, tá? Então, vamos lá, gente, olha só. O meu objeto direto da voz ativa vai se transformar em sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa se transforma no agente da passiva, ou agente paciente, que é aquele que na voz passiva pratica a ação verbal. E aí a gente vai ter aqui, ó, né, a transformação do verbo da voz ativa para uma locução verbal. A gente vai colocar ele, a gente vai acomodá-lo nessa locução verbal, ó, que é o verbo ser mais o particípio, nossa, travou aqui, mais o particípio passado dos verbos, tá? Aliás, essa aqui talvez seja a parte mais importante, tá, gente? Né? Ó, lembrar da locução verbal de voz passiva analítica, tá? Locução verbal de voz passiva analítica é o quê? É o verbo ser mais o particípio passado. Só que tem um detalhe, não esqueçam que o verbo ser, ele não pode aparecer em qualquer tempo verbal. Não, o verbo ser, ele concordará com o tempo da voz ativa. Sempre, sempre, sempre. Ele concorda com o tempo da ativa. Então, olha só, ele está te dando aqui a voz passiva, então a gente vai fazer o caminho inverso, quer ver? Os estudos universitários serão considerados pela justiça. Olha aqui, serão considerados. Eu vou até pegar o verdinho aqui, marcar texto, para a gente manter o padrão. Olha aqui. São considerados. Tu viu ali a locução verbal? Verbo ser mais particípio. Show de bola. Tá? Então, porque ele está te dando a voz passiva, só que ele quer a voz ativa. Bom, se eu quero, tá, gente, a voz ativa, eu sei que o verbo ser lá na passiva, ele sempre concorda com o tempo da ativa, sim ou não? Sim. Então, vamos lá, ó. São é presente do indicativo, sim ou não? Sim. O que que ele está te dizendo? Ele está te dizendo o seguinte, meu chapa, o verbo na voz ativa tem que estar no presente do indicativo. Então, na voz ativa, o verbo principal, que é o verbo considerar, tem que estar no presente do indicativo. Quer ver? Então, vamos lá. Os estudos universitários estão sendo considerados. Já não é o que a gente quer. A justiça poderá considerar. Não é o que a gente quer, até porque poderá é futuro. A justiça vai passar a considerar. Vai passar a considerar. Aí está te dando uma locução verbal aqui. Onde é que tem o verbo ir ali? Não tem. Tá? A justiça considera. Opa, considera, não é presente do indicativo? É, beleza, deixa de canto. Os estudos universitários serão considerados. Gente, será considerado, é verbo ser mais particípio. Isso aqui é a estrutura de voz passiva. Gabarito, letra D de Dinamarca. Dani, tu tá de sacanagem, que só olhando para isso, olhando para a locução verbal, vendo qual é o tempo verbal do verbo ser, percebendo que o verbo ser está no presente e lembrando
que o verbo ser na voz passiva concorda com o tempo da ativa, ou seja, na voz ativa eu preciso ter presente do indicativo, eu já mataria a questão, já mataria a questão. Se tu quiser fazer tudo bonitinho, olha só que legal. Vamos fazer o caminho da ativa para a passiva? Então tá, a gente já sabe a ativa que é a letra D de Dinamarca, né? A justiça considera os estudos universitários. Quem é que considera? Justiça, sujeito, tá? Considera o quê? Os estudos universitários. Os estudos universitários é meu objeto direto. Lembra? Olha aqui. Objeto da ativa vira o sujeito da passiva. Olha que legal. Os estudos universitários são considerados. Quem é que é considerado? Os estudos universitários. Passou a ser o meu sujeito. Lembra o que acontecia? Então, o objeto virava o sujeito. E o sujeito da ativa virava o agente. Lembra? Ó, os estudos universitários são considerados pela justiça. Agente da passiva. Aquele que, na voz passiva, pratica a ação do verbo. Mas nem precisava fazer todo esse caminho. Era só olhar para a locução verbal, olhar para o verbo ser, ver qual é o tempo que ele estava empregado. Lembrar que ele sempre concorda com o tempo da ativa. Então, ele estava te mostrando que o verbo da ativa precisava aparecer no presente do indicativo. Tá? Lembrando que na locução verbal de voz passiva, o verbo principal é sempre o último, né, gente? É o considerados. Então, tu saberia que o verbo ser, ele vai te indicar assim, ó, qual é o tempo da ativa, mas o verbo principal é o que vem depois dele. Tá bom? Fechou? Gabarito aqui, letra D de Dinamarca. Mais uma questão para conta. Fechou? Deixa o teu joinha, compartilha, tá? Para mim e para o Frajolinha, que está aqui comigo também, tá? E não esquece, tá procurando o curso completo de língua portuguesa, dá uma olhadinha, tá? Na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau.